oração. Querido Deus, louvado seja o teu nome, porque aqui estamos na tua santa casa. Graças à tua graça e misericórdia que a nós é manifestada diariamente. Obrigado, Senhor, por tua proteção e por nos conceder este lindo dia, o sábado, para virmos te adorar em espírito e em verdade. É por isso que suplicamos que o Espírito Santo continue atuando em nosso meio. E agora queremos abrir a tua palavra para estudar através da mensagem desta manhã. Nos auxilie no entendimento, ó Pai, porque foi o Senhor que a inspirou. Somente o Senhor pode nos ajudar a compreender. Por isso eu também falo, não o homem, mas sim o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir licença à igreja, eu vou tirar minha máscara, tá bom? Bom, feliz sábado a todos. Mais uma vez, feliz por estar aqui, congregando com vocês. Feliz por estarmos aqui juntos adorando ao nosso Deus nesse dia maravilhoso, junto com pessoas abençoadas de Deus que têm trazido às nossas vidas ainda mais acréscimo à nossa espiritualidade, né? Apesar de muitas vezes ser de forma virtual, mas também acrescenta. A gente conversa pelo WhatsApp, também tem alguns irmãos que vão em nossa casa. Nós estamos felizes por esta comunhão. É bom demais pelo fato da Covid, a gente fica meio distante, mas a gente se fortalece virtualmente e com algumas visitas. Eu agradeço a Deus por essa igreja ter nos abraçado. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Bom, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, no livro. No livro de Números. Mas eu acho que eu vou para cima, porque isso aqui fica balançando e eu estou agoniado. Eu gosto de ficar perto de vocês, mas como o culto de lá está balançando, então eu vou ficar aqui que fica mais firme, né? Para não cair a Bíblia e o livro está aqui comigo. Antes eu queria fazer um acréscimo. Nós estávamos falando sobre o sábado na missão, né? Permita dar essa consideração só para acrescentar. Apesar de hoje nós não entendermos, né, que o sábado, os adventistas não pregam dessa forma, porque a gente acredita que a salvação é pela graça, pela fé, né? Mas nós entendemos que chegará um momento crucial na história desse mundo que o sábado será, né, um divisor de águas. E apesar de hoje aparentemente não parecer que mas logo muitos perderão a salvação por causa da questão do sábado. E ele será assim. Por quê, Fábio? Porque o sábado faz parte da lei de Deus. E a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. E o pecador que permanece transgredindo a lei, infelizmente, irá se perder. Então, aquele que transgride o sábado, aquele que adquire a consciência a respeito da observância do sábado, mas permanece na teimosia da desobediência, se não se arrepender, a graça não poderá alcançá-lo, porque, na verdade, ele não está querendo ser alcançado. Porque ele decidiu permanecer desobediente, transgredindo a lei de Deus. Então, perderá a salvação. E como fala lá em Apocalipse, né? Haverá dois lados. Você terá que escolher o lado de Deus, a fidelidade a Ele, aos seus mandamentos e a fé em Jesus, ou receber sobre você a marca da besta e o seu sinal, na fronte ou na mão. Então, será um ponto sim de salvação no final das contas. Então, que este momento nós possamos aproveitar para nos fortalecer com relação a essa questão, com relação ao sábado, com relação aos estudos da lei de Deus, para que quando formos colocados à prova, não negociemos as nossas convicções, né? Possamos permanecer firmes independente das consequências. Em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ler aí, capítulo 25 de Números. Hoje nós vamos fazer algumas leituras, me permita. Eu acho que é importante nós lermos a deficiência, né, como o irmão Wagner colocou muito bem aqui, nós somos todo ser humano hoje. Todos.
tem deficiências, né? E a nossa mente já não é mais como era. Então a gente tem muitos problemas, esquecimentos e etc. E um dos grandes problemas da cultura brasileira é não gostar de ler, né? A maior parte da população brasileira está na estatística, vocês podem pesquisar, vocês vão ver. O povo brasileiro não gosta de ler. E automaticamente acaba não desenvolvendo muito bem, né, a escrita, porque não gosta de ler. E nós, os adventistas, estamos dentro dessa classificação aí. Tem muitos de nós, a maioria, que não é muito fã de leitura, mas a leitura é importante, especialmente da palavra de Deus e do espírito de profecia. Então hoje a gente vai fazer algumas leituras, peço a licença de vocês, para que a gente possa entender a mensagem que o Senhor tem para nós nessa manhã. O capítulo 25 de Números começa falando o seguinte: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Verso 4. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal-Peor. Eis que o homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após um homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, ao homem israelita e à mulher, e ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita que foi morto com a midianita era Zimri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. O nome da mulher midianita que foi morta era Cosbi, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Disse mais o Senhor a Moisés: afligirei os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram, a vós outros, quando vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbi, filha do príncipe dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Falar do assunto que eu irei falar com vocês aqui não é muito fácil, é tenso, é muito tenso. Mas eu fui impelido pelo Espírito Santo a vir compartilhar com vocês dessa mensagem. É uma mensagem que me impressiona, particularmente a mim, e uma mensagem que tem um impacto muito grande, especialmente para o povo de Deus, nesse tempo que nós estamos vivendo. Aparentemente você olha dentro do texto bíblico e talvez você não consiga, entre aspas, fazer uma junção, uma conexão com aquilo que ocorreu naquela época, que nós acabamos de estudar aqui, cerca de mais ou menos 3.000 anos e poucos, de distância que existe entre aquele povo e o povo de Deus hoje, tá? E fazer essa conexão conosco, com o povo de Deus, a igreja adventista. Tá? Porque essa mensagem aqui, ela está específica para o povo de Deus. E é bom que a gente entenda bem claramente isso, porque essa situação que ocorreu não foi com uma nação ou com um grupo de pessoas mistas, foi com o povo de Israel, o povo de Deus. E o povo de Deus, nós sabemos e conhecemos a história, eles foram convidados por Deus agora, para representar o mundo e propagar as suas verdades para aquele mundo, o mundo daquela época. Para que o evangelho da mensagem de Deus naquela época
fosse compartilhado com todas as nações. Apesar de muitas vezes, é óbvio, na Bíblia está registrado, de que teve que se usar, né, da espada, né, da guerra para muitas nações rebeldes serem aniquiladas, mas a intenção divina, em primeira instância, era alcançar essas nações para o seu redil. Certo? A gente sabe muito bem disso, está claro nas Escrituras. Todavia, nós conhecemos a história do povo de Israel e sempre, em algum momento da história deles, eles se desviavam dos caminhos do Senhor. E neste momento aqui da história, foi aquele momento que quase eles estavam para entrar na Canaã, aconteceu algo impressionante. Eles tinham acabado de travar 2 grandes batalhas, guerras literais, e haviam vencido essas guerras pelo poder de Deus. Foi guerras triunfantes. E eles agora conseguiram ter um momento de paz, poder acampar justamente, né, ali próximo ao rio, onde eles iriam fazer a travessia para herdar a Canaã que havia sido prometida a eles, a Canaã terrestre. E eles acamparam ali em Sitim. Sitim era um lugar bem interessante, era um lugar verdejante, pastoso, lindo, com um ambiente agradável e com árvores frutíferas. Sabe aquele tipo de ambiente que você está e você diz assim, nossa, agora eu posso relaxar. Foi exatamente esse ambiente. E exatamente por causa dessa circunstância de relaxamento, o povo de Deus acabou sendo seduzido. E aí eu quero contextualizar alguns pontos aqui para vocês. Certo? Primeiro, naquela época, um pouquinho antes, o povo de Israel passou por uma experiência, sem ter consciência dessa experiência, de que um homem que eles respeitavam e respeitavam como profeta, havia sido chamado por aquela nação, que nós acabamos de ver a história aqui, a nação dos Moabitas. Esse homem havia sido convidado por esse rei Moabita para amaldiçoar o povo de Israel. Vocês lembram dessa história? E por 3 vezes ele abriu a boca, né, mas ele não conseguiu amaldiçoar. Quem foi esse homem? Quem foi esse profeta? Balaão. Que agora já não era mais um profeta de Deus, e sim um falso profeta. Mas até então, Balaão era respeitado e considerado um profeta de Deus. E a senhora Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela diz, eu não vou contar detalhadamente dentro do livro aqui a história de Balaão, mas ela diz que Balaão, ele se tornou uma pessoa muito ambiciosa. E ele se desviou do caminho do Senhor. E quando os Moabitas estiveram lá, a primeira vez, ele sabia qual era a pretensão dos Moabitas. Ela diz bem claramente isso. Só que eles chegaram com tesouros, com brindes, com bônus, né, para que ele aceitasse o convite e fosse amaldiçoar o povo. Só que ele sabia qual era a posição de Deus como profeta. Todavia, ele falou para aqueles homens, olha, durmam aqui comigo, que eu vou consultar o Senhor para saber o que é que o Senhor tem para me dizer. O que ele queria, na verdade, era negociar com Deus essa possibilidade, porque ele queria muito as riquezas que aqueles homens estavam trazendo. Isso ocorreu por 2 vezes e depois uma terceira. Na terceira vez, os homens desistiram de esperar e foram embora, fugiram. Né? Voltaram para a sua cidade porque já não estava aguentando mais ter que esperar pela decisão de Balaão. E Balaão, na ambição, ao invés de permanecer na cidade onde ele estava e obedecer ao Senhor, ele pegou sua mulinha e foi atrás daqueles homens, porque ele queria muito as riquezas que aqueles homens ofereciam. E a gente conhece a história, tem a questão ali da mulinha e etc e tal, porém, Deus permitiu que ele fosse, e chegando lá, quando ele abria a boca, ao invés de ele amaldiçoar, ele só abençoava. Ele não conseguia de forma alguma amaldiçoar aquela nação, o povo de Israel. Porque Deus não permitiu, era um povo protegido e abençoado por Deus, porque até então o povo de Israel estava na presença de Deus. Eles estavam firmes na presença do Criador, obedecendo a sua lei, atentos às tentações que existiam e às provas. E eles se mantinham na presença do Senhor e o Senhor se mantinha na presença deles. Isso é importante a gente refletir de forma profunda, porque Deus ele permanece com os seus filhos, quando os seus filhos querem permanecer na sua presença. E existem muitas coisas que o mundo oferece
tratando sobre aquela época, nós sabemos que não existia a mídia, a tecnologia e tantos outros artifícios que hoje existem no nosso mundo. Porém, existiam sim mecanismos que Satanás utilizava, né? Não com a ciência que hoje nós temos, mas também através dos mesmos métodos. Satanás usa os mesmos métodos hoje. Os métodos daquela época eram sempre nos 5 sentidos. E hoje ele trabalha da mesma forma. Tato, paladar, olfato, audição. E aí vai. E a ideia do inimigo é influenciar a nossa mente. É ensoberbecer a nossa região frontal do cérebro. A nossa mente, que é a região onde nós tomamos as decisões. É a região onde Deus fala com seus filhos. É essa região frontal. Nós chamamos de córtex frontal. Quem estuda ou quiser estudar um pouco mais sobre essa questão, vai entender um pouco mais, aprofundado sobre o assunto. E é onde o inimigo trabalha. E naquela época ele trabalhou exatamente com métodos, utilizando aquilo que o mundo na época tinha como influência para seduzir a nação de Israel. Vocês observaram na história que quando eles acamparam em Sitim, a primeira coisa que Satanás utilizou foi o método do relaxamento. Indiretamente, mas sim, ele estava já trabalhando ali nessa questão. Porque como eles entraram em um estado de descanso, né, eles consideraram que agora toda aquela luta que eles estavam passando, né, com aquele período que eles estavam no deserto já há cerca de 40 anos ali, e todas aquelas dificuldades, as guerras, era o momento agora deles repousarem. E o repouso trouxe para eles inércia. E assim, eles pararam de discernir o que não era de Deus e o que era de Deus. Automaticamente, dentro daquele ambiente em Sitim, havia um grande bosque onde estava habitando aquele povo que os seduziu. E, influenciados pelo profeta Balaão, aquele povo montou uma estratégia. Claro que eles estavam sendo diretamente influenciados por Satanás. E essa estratégia era criar um culto naquele ambiente, um culto à base de muita promiscuidade, para que o povo contemplasse aquilo. Mas como eles iriam conseguir fazer com que o povo contemplasse e fosse seduzido? Aí Balaão também entrou com uma outra ideia. Vamos utilizar as mulheres midianitas para seduzir os líderes, os príncipes do povo de Israel. E assim ele fez. A senhora Ellen White fala, eu vou ler para vocês agora no livro Patriarcas e Profetas, o que ela fala sobre este assunto. Eu vou ler aqui. O capítulo 41 do livro Patriarcas e Profetas, página 290. Com alegre coração e fé renovada em Deus, os exércitos vitoriosos de Israel haviam voltado de Bazã. Já haviam ganho posse de valioso território e estavam confiantes na conquista imediata de Canaã. Apenas o rio Jordão se achava entre eles e a terra prometida. Do outro lado do rio, precisamente, havia uma fértil planície coberta de verdor, regada de torrentes oriundas de copiciosas fontes e sombreada de palmeiras luxuriantes. Na extremidade ocidental da planície, erguia-se torres e palácios de Jericó, tão abrigada em seus bosques de palmeiras, que era chamada a Cidade das Palmeiras. Do lado oriental do Jordão, entre o rio e o elevado planalto que estiveram a atravessar, havia também uma planície, com vários quilômetros de largura e que se estendia a alguma distância ao longo do rio. Este vale abrigado tinha o clima dos trópicos. Ali florescia o citim, ou acácia, dando à planície o nome de Vale de Sitim. Foi ali que os israelitas se acamparam, e nos bosques de acácia, do lado do rio, encontraram um agradável retiro. Mas, por entre aquele atrativo ambiente, encontraram um mal mais cruel do que o poderoso exército
de homens armados e animais ferozes do deserto. Aquele território tão rico em vantagens naturais tinha sido contaminado com seus habitantes. No culto público de Baal, a principal divindade, levavam-se constantemente a efeito as cenas mais degradantes e iníquas. De todos os lados havia lugares que eram notados pela idolatria e licenciosidade, oferecendo seus próprios nomes à sugestão da vileza e corrupção do povo. Tal ambiente exercia uma influência corruptora sobre os israelitas. Suas mentes se tornaram familiares com os vis pensamentos constantemente sugeridos. Sua vida de comodidade e inação produzia os seus efeitos desmoralizantes e quase inconscientes estavam a afastar-se de Deus e chegando a uma condição em que seriam fáceis presas da tentação. E a Sarah Ellen White continua dizendo: durante o tempo de seu acampamento ao lado do Jordão, Moisés esteve fazendo preparativos para a ocupação de Canaã. Nesse trabalho, o grande chefe esteve inteiramente empenhado, mas para o povo este tempo de treva e expectação foi mais probabante. E antes que se passassem muitas semanas, sua história foi mareada pelos mais medonhos desvios da virtude e integridade. A princípio, pouca comunicação houve entre os israelitas e seus vizinhos gentios, mas depois de algum tempo, mulheres midianitas começaram a entrar furtivamente no acampamento. Sua aparência não provocara alarma, e tão silenciosamente eram executados os seus planos que a atenção de Moisés não foi chamada para o caso. Era o objetivo dessas mulheres, em sua associação com os hebreus, seduzi-los a transgredir a lei de Deus, atrair sua atenção para os ritos e costumes pagãos e levá-los à idolatria. Tais intuitos eram cuidadosamente ocultos sob o aspecto de amizade, de modo que não houve suspeita dos mesmos até para os guardas do povo. Por sugestão de Balaão, foi pelo rei Moabe designada uma grande festa em honra aos seus deuses, e arranjou-se secretamente que Balaão induzisse os israelitas a assistirem à mesma. Ele era considerado por este como um profeta de Deus, e por isso teve pouca dificuldade em realizar seu propósito. Grande número de pessoas uniram-se a ele, testemunhando as festas. Olha só o que a senhora Ellen White fala. Aventuraram-se a ir ao terreno proibido e foram enredados na cilada de Satanás, iludidos pela música e dança, e seduzidos pela beleza das vestais gentílicas, ou seja, das roupas, romperam sua fidelidade para com Jeová, e unindo-se-lhes nos folguedos e festins, a condescendência com o vinho anuviou-lhes os sentimentos e derribou as barreiras do domínio próprio. A paixão teve pleno domínio e, havendo contaminado a consciência pela depravação, foram persuadidos a curvar-se aos ídolos, ofereceram sacrifícios sobre os altares gentílicos e participaram dos mais degradantes ritos. A Sarah Ellen White fala aqui nesse texto que a apostasia foi nacional. Imagine 12 tribos, um povo, uma nação, apostatando da presença do Senhor. E você percebe os detalhes? Ela fala da música, ela fala das vestes, da influência secularizada daquela época sobre aquele povo. Como eles foram influenciados? Através de um plano falso, de um falso profeta. Né? Eles foram seduzidos e tirados da presença do Senhor e agora passaram a adorar a um Deus falso, um Deus pagão. Sabe como eram os ritos dos deuses pagãos naquela época? Era movido de muita orgia, de muitos atos promíscuos. Tinha muitas coisas que eram feitas que era terrível, extremamente ruim. Homens se relacionavam com homens, mulheres com mulheres, todos ao mesmo tempo, com animais, sacrifício de pessoas, de crianças. Era assim.
E aí você pode estar perguntando agora, mas Fábio, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Hoje nós não fazemos isso. Sim ou não? Hoje é o que mais tem. Mas eu não estou falando, lembre-se sempre disso, eu não estou falando para o povo secularizado. Eu estou falando para o povo de Deus. E como é que eu estou fazendo isso? Com as portas que eu tenho dentro do meu lar, através da tecnologia, através dos Netflix da vida, através dos filmes que eu assisto, através dos mecanismos das redes sociais, que hoje o inimigo se utiliza para influenciar a mente das pessoas. Jovens através dos desenhos animados, dos animes, videogames, os adultos através das novelas, dos filmes, dos seriados. Quanto de nós estamos perdendo tempo? E eu vou dizer para você que eu já fiz parte desse grupo aí. E eu estou trazendo uma mensagem que eu vivo hoje. Eu vivo. E eu não estou aqui acusando, não é isso. E tendo uma mensagem de amor. É porque é uma mensagem tensa e a gente fica tenso nas palavras. Porque eu não quero que ninguém acredite que eu estou acusando. Porque eu não sou diferente de vocês, eu sou pecador igual a vocês. A questão não é essa, eu estou trazendo uma mensagem de advertência. Porque nós hoje estamos vivendo em uma situação, quando eu olho para nós como povo de Deus, uma situação de inércia. Estamos aqui parados, de forma relaxada, e sendo influenciados, nos expondo com essas coisas. E pouco caso nós damos a isto. E muitos de nós achamos que isso não é nada demais, como muitas pessoas que eu conheço, amigos que eu tenho, e quando eu falo sobre este assunto, né, eles dizem assim, rapaz, não é bem assim, eu posso filtrar, eu tenho uma mente capaz de filtrar. Irmãos, imagine aqui comigo, um povo que tinha de mais de 3.000 anos atrás, eram muito mais saudáveis, com uma mente muito melhor que a nossa. Querendo ou não, eles eram mais saudáveis que a gente. Mas eles não conseguiram lidar com aquelas tentações que não eram, né, em instância superior, piores do que nós passamos hoje. Hoje nós estamos passando tentações grandiosas, bombardeados por todos os lados. E hoje com uma deficiência grande na saúde, porque todos nós estamos doentes. A maioria de nós não seguimos o regime alimentar que Deus propôs para a sua igreja. Comemos muito mal, alimentos que a gente não considera imundos, mas que faz mal ao nosso corpo, e é imundo da mesma forma. E por mais que a gente tente negociar e dizer assim, não, mas todos os alimentos hoje estão contaminados, né? Existem pessoas que argumentam dessa forma. Não, irmão. Porque o que é natural, Deus vai entrar com a providência dele e vai repreender o que há de mal ali. Agora, Deus não tem como intervir se você já tem uma consciência plena da verdade naquilo que você come que faz mal à saúde, mas você insiste em comer. Deus não tem como intervir. Como refrigerante e tantos outros alimentos que muitos de nós gostamos. Mas que a gente precisa se libertar. Sabe por quê, irmão? Mas, irmão, o que é que isso tem a ver? Irmão, tudo está conectado à nossa vida espiritual. Tudo. Não tem uma coisa que não tenha conexão com a nossa vida espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha, irmãos. Um grande conflito. E o inimigo quer que você se alimente mal, quer que você durma mal, quer que você não beba água. O inimigo não quer que você tome sol, que você faça exercício físico. Ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele quer que você se exponha à televisão, às séries, perca tempo na frente da televisão assistindo essas séries satânicas. Porque não tem uma que se salve. Não tem um filme que se salve. Não tem um desenho que se salve. Mas só que você está endemonizando? Estou. Isso é legalismo? Não. O cristão adventista do sétimo dia tem que ser radical, irmãos. Precisamos ser radicais. Esse é o momento. Jesus está voltando. O que é que você está fazendo para se preparar? Ah, mas eu acordo de manhã, eu estudo a Bíblia, eu oro, faço a lição. No pôr do sol eu faço culto, sim. E o restante das coisas que fazem parte desse composto. Você precisa nutrir a sua vida com tudo aquilo que é necessário para a sua salvação. E por mais que a salvação seja pela graça, seja em Cristo Jesus, não há condição de a graça alcançar aqueles que não estão cuidando do seu corpo, da sua mente, da sua vida espiritual. Não alcança. Porque é uma escolha que eu e você estamos fazendo.
Você está dizendo para Deus, eu não aceito os seus propósitos para a minha vida, Senhor. É isso que nós estamos dizendo. Quando a gente faz totalmente diferente daquilo que Deus ensinou. E o povo de Israel, mais de 20 mil pessoas morreram e não entraram na Canaã terrestre. A quantidade de perdidos será muito maior na nossa época, quando Jesus vier, do que aquela quantidade que pereceu ali. E aquele homem, Finéias, é um tipo de homem que Deus busca. Hoje você não precisa matar ninguém. Naquela época foi necessário. Mas Deus está em busca de homens e mulheres que se imponham diante da sua verdade, que não negociem, que não abram mão, que sejam fiéis em todas e qualquer circunstância da vida. Porque chegará um tempo na história deste mundo que você será provado, irmão, como você nunca foi na sua vida. Você está sendo provado agora, passa dificuldade como eu estou passando. 2 anos nessa cidade desempregado, que eu vou fazer aqui, me virando de todas as partes, recebendo ajuda de um irmão aqui, de um outro ali, às vezes passando por humilhação. Não é fácil, mas eu vivo pela fé. Eu vivo pela fé e eu vou ser fiel a Deus até o fim. Você tem que ser fiel a Deus até o fim. Amém. Não importa, mesmo que Satanás peça a sua vida, você vai dar, mas será um cheiro suave diante do Senhor e você irá ressuscitar na manhã da ressurreição. Amém. Se assim for necessário, porque segundo o Espírito de profecia, no final, quando começar a perseguição para a igreja de Deus neste mundo, ninguém será morto. Haverá uma sentença de morte, mas ninguém será morto. E no dia de todos serem mortos, Jesus volta. Amém. Está escrito no grande conflito. Precisamos nos preparar, igreja. Esse é o tempo. Deus está falando com o seu povo. Jovens, vocês não sabem o que Deus tem como propósito para a vida de cada um de vocês. Só que não aconteceu ainda. Por que não aconteceu? E muitos vão ficar à deriva. A chuva serôdia, que todo mundo fala, né? Que se prega sobre isso, ela só será derramada sobre aqueles que estão se submetendo ao processo da chuva temporã. E a chuva temporã nós estamos passando agora. Sabe qual é o processo da chuva temporã? Exatamente isso que está acontecendo aqui. Deus fala, você reflete e muda, e permite o Espírito Santo lhe transformar em todas. Você sabe quais são suas deficiências e o que você precisa mudar. E você não tem que negociar. Isso é inegociável. E eu não estou falando de perfeição, porque não haverá nenhum perfeito nessa terra enquanto Jesus não voltar. Mas a possibilidade de ser fiel a Deus, sim. Lutando em Cristo, nós seremos mais que vencedores. Amém. Só que a gente negocia. A gente negocia. E como é que a gente negocia? Se expondo e se fragilizando mais diante dessas coisas. E como que a gente vai ter força, irmãos, com as tentações desse mundo, se eu fico me expondo a essas coisas? Quando a gente fala com um jovem ou um adulto que tem alguns tipos de amizade, que tem influência negativa, e aí o jovem, não, mas não é bem assim não. Que nada, aquilo não vai me influenciar. Irmão, você tem que ter amizade com as pessoas, mas você não pode conviver com esses tipos de amizade que tem influências negativas. Se são jovens que gostam de desenhos e videogames, o que é que eu vou fazer no meio dessas pessoas? Ah, Fábio, então eu não posso ter recreação? Sim, não. Sim, não. A sua recreação, ela tem que agradar ao seu Criador. É um outro grande problema da humanidade, especialmente do povo de Deus, é que acha que a adoração tem que agradar a si. A minha recreação também é uma adoração a Deus. E a sua recreação, ela tem que agradar a Deus. Se fosse Jesus em seu lugar, o que você acha que ele faria? Ele jogaria videogame? Esses videogames que existem hoje? Hein? Você acha que Jesus ia jogar videogame de matar as pessoas? É propósito de Deus que o cristão fique na frente da televisão assistindo filmes violentos, um matando o outro? Ou então com cenas sensuais? Ou então que tenha magias? As crianças na frente dos desenhos, cheio de coisas ruins, cultos satânicos, irmãos. São cultos. Ali são ações. Toda Hollywood, irmãos. Todo cinema. Toda a mídia. Quem está por detrás é o inimigo. Tudo é manipulado. Até o jornalismo é manipulado.
Eu assisto o jornal, não estou dizendo para você não assistir, você precisa estar informado. Mas você precisa balancear as coisas, irmãos. Excluir aquilo que é mal. De tudo, irmãos. Eu me preocupo muito com essa questão da mídia. Eu sempre falo sobre isso com os meus amigos. A internet, nós temos experiências. Nós temos 2 irmãos hoje que são adventistas. Uma ex-bruxa e um ex-satanista. Marta é uma ex-bruxa. Vai lá na internet. Não é maluquice não, viu? Tem pessoas que acham que isso é loucura. Ah, é maluquice. Não é maluquice não, viu, irmãos? É coisa séria. Ela é uma ex-bruxa e Gabriel é um ex-satanista. Gabriel era um jovem muito mau e hoje é um adventista do sétimo dia. Deus o tirou, a experiência dele é linda. E ele fala a respeito deste assunto. A mídia tem sido um dos mecanismos que mais, a mídia e a música, que Satanás está usando para enganar as pessoas. Até músicas religiosas, que você acha que está falando de Jesus, não está. Não adora a Deus. Pois não. Num desses vídeos de Gabriel, ele fala sobre essa questão da música. Fala Até do ritmo. Isso. Que adora Satanás e não a Deus. Exatamente. A gente tem um outro irmão que é anterior ao Gabriel, que já é falecido, que é adventista, morreu na fé, George Murnau. Roger Murnau, é. Ele também fala sobre isso. Eu não sei falar francês, não, meu irmão. Mas obrigado pela ajuda. Bom, mas ele fala sobre isso e logo depois Deus levantou Gabriel e levantou agora Marta. Bota lá que você vai ver a experiência de Marta, ex-bruxa. Precisa ver, já é num contexto um pouco diferente do Gabriel, mas e traz muito mais coisas, ainda mais do que aquilo que Gabriel trouxe. Trabalha com misticismo, com bruxaria, com tudo isso. E nós estamos vivendo em um sistema para disciplinar o povo de Deus, para adoecer a mente, para que no momento que a gente tiver que tomar decisão, a gente vai tomar a decisão errada. Em resumo é isso. E vamos perder a salvação. Isso tudo é utilizado para distrair a mente do povo de Deus. Exato. Foi o que aconteceu com o povo de Israel ali, onde acabamos de ler, em Números. É o que está acontecendo com o povo de Deus hoje. Sempre na história da igreja de Deus, o inimigo trabalhou dessa forma. E hoje nós não estamos atentos, irmãos. Nós temos a história contando, não é? Tudo o que aconteceu com o povo de Deus. E a gente está caindo na mesma falha. O Satanás está passando a rasteira no povo de Deus da mesma forma. Não é uma coisa fácil de lidar. Para mim, deixar de assistir algumas coisas, para deixar de jogar videogame, eu não tive infância. Eu compartilhei o meu testemunho em um canal do YouTube de uma irmã nossa, que inclusive é o canal que compartilha o testemunho do Gabriel. O meu testemunho é um testemunho grande e vai ser compartilhado no canal dela. Então, por favor, eu espero até que vocês não se escandalizem com o meu testemunho. Porque quando eu era garoto, eu sofri muito, eu não tive infância. Hoje vocês me conhecem, mas não sabem, porque cada ser humano, cada um que está aqui tem um contexto de vida. Cada um sabe o que passou na vida. Eu não podia brincar quando eu era criança. Então, quando eu me tornei adulto, eu quis fazer tudo o que eu não fiz quando eu era criança. Jogar videogame, assistir desenho, assistir filme, eu não podia nem deixar assistir televisão, nada. Então, quando eu me tornei adulto, eu falei, agora é minha vez. E eu imergi nesse mundo. E para sair de lá foi difícil. Mas Deus me resgatou quando eu conheci a mensagem do irmão Scott Meyer. Está na internet também. Hoje ele é adventista também. Olha como Deus tem trabalhado na igreja dele. Um ex-cineasta. Trabalhou em Hollywood. E ele fala sobre videogame, sobre desenho, sobre séries, sobre filme. E, irmãos, é impressionante. Vocês precisam assistir. E quando eu vi aquilo, eu fiquei impactado. A gente foi, né, irmão? Eu assisti todos os vídeos da série desses. Scott Meyer. Quer ver outro? Christian Bertal. O Christian Bertal fala sobre a música. O dilema da distração. Tem 10 vídeos dele na internet. Um é legendado, os demais todos são dublados. Deus está trazendo para o seu povo informação. Vai se perder quem quiser. A escolha é individual. Eu só estou aqui como mensageiro, um atalaia. Eu não posso entrar na cabeça de ninguém. O Espírito Santo está falando com vocês aí agora.
Quem sabe, né, qual é a necessidade. Tem aqueles que já há muito não estão envolvidos nisso, e cada um conhece a sua vida. Eu estou aqui para poder ajudar, contribuir na salvação da minha vida, da vida da minha família, dos meus irmãos e dos meus vizinhos e das pessoas que Deus me deu a oportunidade. Só que eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu não sou juiz. Deus não deu autoridade a ninguém de julgar. Ele deu autoridade para salvar, levar a salvação. Eu não sou juiz de ninguém. Eu sei que a luta é difícil. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Só que a graça, mais do que antes, que isso é falado há muito tempo, a porta da graça está se fechando. Só que se vocês observarem, quem acompanha as redes sociais, quem acompanha a internet saudavelmente e acompanha as notícias, devem estar observando que os sinais estão mais claros. Reuniões e mais reuniões dos grandes líderes desse mundo, estratégias, ideias, estão lançando devagarinho o conceito da guarda de um dia, apresentando o domingo como um dia de descanso, o sábado de descanso, não como o sábado do sétimo dia, mas como o sábado de descanso que representa a ressurreição de Jesus. Sutilmente eles estão dizendo que o domingo é o sábado. Que você não vai ter consciência, se você não estiver pronto, não vai ser assim, eu sei que dia é domingo, sei que dia é o sábado, eu sei qual é o dia do Senhor. Não vai ser bem assim, não. Vai haver uma confusão que se você não estiver ligado no calendário do Senhor, não estiver estudando a palavra, você vai ser enganado. Então, irmãos, eu tinha mais coisas para ler, mas eu não sei se dá para ler mais alguma coisa, são 11, dá para ler mais alguma coisinha ali do livro? São 11h15. Posso ler mais um pouquinho? Só mais um pouquinho aqui, porque eu acho que seria importante para nós saber, e eu aconselho vocês, irmãos, eu tenho as minhas lutas, tenho as minhas dificuldades financeiras, mas eu me esforço e pela fé Deus tem me abençoado. Então, não você não pode justificar a sua condição e dizer que não tem como imergir nos estudos da palavra de Deus. Não tem. No passado, os apóstolos, os discípulos do Senhor, eram pescadores de peixe, eram homens pobres, malmente falavam suas próprias línguas, mas se dedicaram e o Senhor revelou para eles a sua verdade. Se você quiser aprender, o Senhor revelará para você a sua verdade. Invista nos livros da igreja, invista especialmente no espírito de profecia, que a Bíblia a gente já tem como, deveria ter, né? Como princípio de tudo. Mas o espírito de profecia é fundamental, especialmente para o nosso tempo. Traz grandes ensinos e excelentes advertências para nós. A senhora não vai te falar aqui. Deixa eu pular aqui. Aproximando-se no final do tempo, ao achar-se o povo de Deus nas fronteiras da Canaã celestial, Satanás redobrará, como fez antigamente, os seus esforços para impedir de entrar na boa terra. Arma as suas ciladas a toda a alma. Não é simplesmente o ignorante ou sem letras que necessita de ser guardado. Ele preparará suas tentações para os que se encontram nas mais elevadas posições, no mais santo mistério. Se ele os puder levar a poluir a alma, poderá por meio deles destruir a muitos. E ele agora emprega os mesmos fatores que empregou há 3.000 anos atrás, por meio de amizades mundanas, pelos encantos da beleza, pela procura de prazeres, folguedos, festins ou bebidas. Tenta ele a violação do 7º mandamento. Satanás seduziu Israel à depravação antes de os levar à idolatria. Aqueles que desonrarem a imagem de Deus e macularem seu templo em suas próprias pessoas, não terão escrúpulos para praticarem qualquer desonra a Deus que satisfaça o desejo de seus depravados corações. A condescendência sensual enfraquece o espírito e avilta a alma. As faculdades morais e intelectuais ficam embotadas e paralisadas pela satisfação das inclinações animais. E é impossível ao escravo da paixão compenetrar-se da obrigação sagrada imposta pela lei de Deus, apreciar a obra expiatória ou dar o devido valor à alma, bondade,
pureza e verdade, reverência para com Deus e amor pelas coisas sagradas. E tudo isto são afeições santas e nobres, desejos que ligam os homens ao mundo celestial. São consumidos nos fogos da lascívia. A alma se torna um deserto enegrecido e desolado, habitação de espíritos maus. A alma vira habitação de espíritos maus. E a guarida de toda ave hedionda e abominável. Seres formados à imagem de Deus são arrastados ao nível dos irracionais. Quando você senta na frente de uma série do Netflix, sabe quem que senta do seu lado? Não é Deus. Não é. Acredite que não é. Os anjos do Senhor, eles respeitam sua decisão e se afastam de você. E se ocultam. E aí, os anjos de Satanás se aproximam e sentam do seu lado. Quando você está jogando, como é aquele jogo que os meninos vão jogar de tiro? Free Fire. Você sabia que lá nos Estados Unidos eles usam videogame, tem um videogame de treinamento para jovens, para que quando eles entrarem no exército já saibam atirar e tenham desejo sanguinário de matar as pessoas? Scott Meyer fala sobre isso, já preparando a mente dos jovens a perder todo o sentimento pelo próximo e já desenvolver nele a habilidade de matar. Todos esses jogos que existem. Aí você fala assim, mas eu jogo futebol. O futebol é um jogo de azar, manipulado também pelo inimigo. É competitivo, te estimula a competição, te traz ansiedade, te traz estresse. Eu gosto de futebol, mas eu me afastei disso também. Porque leva à idolatria. Irmãos, a gente tem que se afastar, porque quem senta ao nosso lado e nos estimula e se alegra com a nossa pecaminosidade, com a nossa deficiência, com a nossa imoralidade, não é Deus. É o capeta. É ele. E ela diz assim, foi associando-se com os idólatras e unindo-se às suas festas que os hebreus foram levados a transgredir a lei de Deus e trazer seu juízo sobre a nação. Assim agora é levado os seguidores de Cristo a associar-se com os ímpios e unir-se às suas diversões, que Satanás é mais bem sucedido ao induzi-los ao pecado. Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. Isso está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 17. Deus requer hoje de seu povo uma distinção. Olha, irmão, você crê no dom profético da igreja adventista? Vocês creem? Vocês creem? Amém. Então, se vocês creem, vocês vão ser obedientes. Porque é Deus falando através da serva dele, a senhora Ellen White. É uma mulher, uma profeta do Senhor. Que Deus trouxe como bênção para a nossa igreja. E Deus falou através dela. Aí ele fala aqui, ó, se fielmente seguirem os ensinos de sua palavra, existirá esta distinção. Não poderá ser dado outra maneira. O povo de Deus ele é distinto. Distinto do povo que não é de Deus. Quem não é de Deus gosta das coisas que não é de Deus. Quem é de Deus só gosta das coisas que é de Deus. Com equilíbrio, mas com radicalismo. Se não for assim, pereceremos. No dia em que o povo de Israel negociou, 24 mil pessoas morreram. Pertinho. Estavam perto. Eles entraram. E Moisés, como líder, não estava atento. Naquele momento, Moisés achou que não tinha nada demais. Porque tinha um homem ali, profeta, só que Moisés não investigou. Nós, líderes, nós precisamos estar atentos. Quem são essas pessoas que estão surgindo em nosso meio, com ideias novas? Essas ideias têm base bíblica, lembra dos bereanos? Tem que aprofundar no estudo da palavra, irmãos. Quantas igrejas hoje estão sendo divididas por causa dos falsos profetas que estão surgindo em nosso meio?
com ideias novas ou até velhas, mas que agora estão sendo reabilitadas. Eu vejo nas redes sociais, porque eu gosto de debate, sabe? Eu gosto de usar a palavra de Deus, eu gosto de debater a palavra de Deus. Só que tem coisas que você fica, irmãos adventistas, dizendo que não vai tomar vacina, porque a vacina é a marca da besta. Porque a vacina é manipulação do sistema. Irmãos, tudo que existe neste mundo está manipulado pelo sistema. Então você não vai tomar nada. Até o alimento que você compra, o sistema está por detrás. Agora, naquilo que foge da sua possibilidade de domínio, você ora para Deus entrar com providência. Você não pode ficar sem tomar a vacina. A vacina não vai eliminar de você ter o Covid, mas vai eliminar o seu sofrimento. Vai diminuir a possibilidade de sofrimento. E ela é necessária, porque você não só se protege, como protege o seu próximo. Eu não vou tomar a vacina, que posição é essa? Aí vem um monte de especulação, porque a ciência, fulano de tal lá disse que é isso, que é aquilo, mas também tem um outro lado. Por que a nossa igreja se posiciona a favor? O posicionamento oficial da igreja adventista é: tomem a vacina. E quem providenciou essa vacina mais rápido foi Deus, que orientou esses homens para que eles fabricassem essa vacina dentro de um ano, para que todos não morressem. Porque se eu tomo a vacina, eu tive a Covid, mas eu tive que eu nem sabia que eu estava. Tá vendo? Eu só pressenti que eu estava com Covid, porque eu tive uma febre fraca à noite, uma dorzinha de cabeça lenta, e depois de 8 dias eu já tinha corrido a Pujuca toda, vim para a semana de oração, eu estava de Covid, no meio de todo mundo. E aí o que acontece? Eu só achei que era Covid porque eu perdi o cheiro. Eu não tive nem cheiro e nem gosto. O médico disse a mim que eu passei por isso fraco porque eu tinha tomado a vacina. Se eu não tomasse a vacina, ia ser forte. Então a vacina é para que, se você tiver, você tem fraco, mas que tem que ser vacinado. Porque eu assisti um vídeo, pastor adventista, nos orientando a tomar essa vacina. O que a irmã Lucinha falou é exatamente a forma como nós devemos pensar. Porque imagina, na época que as pessoas falam assim, a vacina tal levou tantos e tantos anos, né? Porém, naquela época existia a tecnologia que existe hoje. A ciência está mais avançada, irmãos. Então, a possibilidade de eles adquirirem uma segurança nas vacinas atuais é muito maior do que naquela época. Então, tinha que ser estudado, passava muitos anos, era pouca ferramenta para poder explorar, até eles conseguirem ter a certeza que aquela vacina seria, não é, ideal para proteger as pessoas. Já se tinha passado muito tempo. Não é um vírus novo, é um vírus Não, antigo. é antigo. Agora ele se propagou muito rapidamente, nem antigo, mas é um vírus antigo. Então, a gente precisa ficar atento para não sermos enganados e influenciados pelas ideias deste mundo e trazer sobre nossa vida uma provação que não era necessária. Porque eu participei de uma live de oração e um jovem adventista falou: eu não vou tomar a vacina, e não importa se eles quiserem me prender, se eu não puder comprar e vender. Irmãos, primeiro, isso é ignorância, né? Sem contextualização correta. E segundo, está trazendo provação para si e para a igreja antes da hora, um mau testemunho. Não é assim. Nós precisamos ter equilíbrio nas coisas. Certo, irmão? Então tome cuidado com os falsos profetas. Estude as Sagradas Escrituras. Não se exponham a essas coisas. Se afastem. Tem muita leitura, mas eu não vou para não cansar vocês demais, né? Mas leiam o capítulo 41 do livro Patriarcas e Profetas. Leia o capítulo 41 do livro Patriarcas e Profetas, que a senhora Ellen White contextualiza o capítulo 25 de Números. E vamos ficar atentos. Jesus está voltando. O que é que você está fazendo para se preparar? Na verdade, você já deveria estar preparado. Mas ainda, se não está, ainda há possibilidade de preparo. Lembre-se que os selados serão aqueles que receberão a chuva serôdia. Se você não receber a chuva serôdia, é sinal de que você está perdido. E essa chuva já está sendo derramada sobre a igreja de Deus. Então, se algo ainda não aconteceu na sua vida, é porque o caminho que você está não é um caminho que agrada ao Senhor e Ele não tem como te abençoar com o selamento. Você quer perder sua vida eterna? Ninguém quer perder, né? Então, prove a Deus
que você não quer perder. Abra mão de tudo aquilo que te prende este mundo, porque Jesus está voltando. Amém. Vamos orar? E desculpe se em algum momento algo que eu falei trouxe algum desconforto. Mas não foram minhas palavras. Saiu da minha boca, mas é Deus falando para você. Às vezes a gente precisa ouvir com mais força alguma coisa, né? Para se sacudir. E eu fui sacudido muitas vezes também. Eu sou orgulhoso, eu tenho convicções, eu tenho ideias formadas. Fui uma pessoa que tive uma infância ruim, então uma personalidade forte. E aí você confronta com você mesmo, aí vem a questão do eu, e o eu tem que ser submisso ao Espírito Santo. Então, vamos submeter a nossa vontade, os nossos pensamentos a Deus. Mesmo que agora seja difícil de entender. Mas lembre-se, pode ser difícil de entender, mas é para o seu bem. Se é para o seu bem, abraça a ideia e se entregue ao Senhor, e o resto Ele vai fazer. Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, por ter falado conosco através do Espírito Santo. Continua falando, continua nos moldando. Ajuda-nos para que esse processo de reformulação da nossa vida se torne real plenamente, para que nós possamos ser selados quando a chuva será derramada plenamente no meio do Teu povo. Que ninguém que está aqui falte, Senhor, todos sejam selados. Possamos estar prontos quando o Senhor vier nas nuvens e nos abraçarmos felizes, porque agora saímos deste mundo mal, com tanta coisa ruim, para viver em um período de 1000 anos de felicidade, e depois habitaremos nessa terra totalmente renovada, com plena alegria e felicidade, com vida eterna. Obrigado, Senhor. Agora nos protege, nos leva para os nossos lares, na Tua santa e boa proteção. Não nos deixe esquecer da Tua palavra que nós refletimos nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Levando o evangelho em suas mãos, toda tribo, língua e nação.